Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O nosso podcast chama-se Ao Natural, onde jovens com tempo livre vão discutir questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto baste. Para começar, é importante nós apresentarmos. Portanto, eu sou o Diogo Carvalho, sou contabilista, apaixonado por desporto e de vez em quando até digo umas coisas certas. Olá, eu sou o Diogo Fernandes, sou estudante de Ciência Política, apaixonado pela mesma, e são raras as vezes que estou errado. Olá, meu nome é Pedro Carvalho, sou estudante de Gestão Hoteleira e apaixonado por desporto, e a maior parte das vezes estou errado. Neste primeiro episódio vamos abordar o tema do primeiro emprego. Primeiro emprego que todos nós passamos por lá, uns mais cedo, outros mais tarde, mas isso ainda não é a parte a discutir. A questão que eu gostava de fazer primeiro é se o primeiro emprego é importante que seja na área que nós queremos passar a vida, ou se pode ser, ou que estudamos, exato, ou se pode ser noutra área qualquer. O que é que seria mais importante? Entrar logo na área que estudamos e que queremos continuar, ou o importante é entrar no mundo do trabalho? Isso é uma questão interessantíssima. A questão, isso já tem sido muito debatido a nível de várias universidades, tem debatido a questão de que se o primeiro emprego tem que ser nesta área ou se nós não devemos primeiro ter várias experiências em diferentes áreas, no sentido também de ver se é isto que nós queremos para a nossa vida, se nós queremos outras opções a nível de carreira. Eu acho sempre que quanto mais profissões nós conseguirmos ter durante o tempo em que estudamos, ou até terminarmos o curso, melhor para nós mesmos, porque nós estamos a adquirir várias vertentes técnicas, estamos a conhecer várias pessoas, estamos a conhecer diferentes ambientes sociais, diferentes ambientes de trabalho, e isso também é importante para nós crescermos. Depois, realmente, lá está, é uma dúvida, na minha opinião, acho que nós devemos ter primeiro emprego fora da área que estamos a estudar e depois aí sim cursamos e temos um emprego nessa área, de preferência ter sempre um emprego nessa área. Assim, há vantagens e desvantagens nas duas vertentes. Portanto, sendo que se tivermos o primeiro emprego na nossa área, se calhar tirar o curso não diria mais fácil, mas pelo menos dá para perceber. Já estás a estudar e a trabalhar tudo na mesma área. Exatamente, dá para ter um know-how. Sim, muito melhor e muito maior, digamos assim. Fora da área em que estamos a estudar, também nos dá outras perspectivas de trabalhos e até podemos descobrir coisas que gostamos de fazer e não sabíamos que gostávamos de fazer, portanto. Sim, porque acho que há vantagens e desvantagens. Nem sempre somos só versáteis numa área, não é? Exatamente. Por isso até pode acontecer que nós achamos que gostamos desta área. Por exemplo, o Diogo que já tirou o curso de contabilidade e nós ainda estamos a estudar, não é? O Diogo podia chegar ao final do curso, ter o primeiro emprego e depois perceber que se calhar não é aquela área que queria. E por acaso o primeiro emprego foi logo na área. Podia não ser. Sim, exatamente. Podia acontecer ter tirado um curso e como muita gente ir para a caixa, qualquer coisa assim que não era propriamente a mesma área. Exatamente, sim, no meu caso e do Pedro que ainda estamos a estudar, o Pedro já teve esta oportunidade profissional de trabalhar num restaurante, não é? Eu já passei por alguns empregos, neste momento também estou aqui a trabalhar com o nosso contabilista, a única pessoa que já terminou o curso, mas sim, é sempre importante porque eu acho que o adquirir experiência, o adquirir conhecimento com várias pessoas, com várias áreas, é muito importante porque hoje já não temos aquela coisa de acabamos os estudos e dos 25 aos 65 temos um emprego para a vida toda. Sim, já é difícil. Hoje é muito mais complicado ter um emprego para a vida toda. Hoje temos é que ter a maior parte das apetências técnicas para nos sabermos moldar aos tempos, às circunstâncias. Um contabilista, isto não é para só falar de ti, mas é verdade, um contabilista de há 40 anos não tem as mesmas ferramentas. Não, já é diferente. Hoje em dia já tem que se dominar mais áreas de direito do que só de contabilidade. Já é. E mesmo em termos de novas tecnologias. Sim, há novas tecnologias que já facilitam o trabalho e há outros conhecimentos que são necessários que se calhar há 40 anos
não eram usados. Não era preciso saber. Sim, hoje, e além do mais, e aqui o Diogo estava a tocar num assunto importante, não é? Hoje, se calhar a contabilidade e a soma matemática por si só, já o computador ajuda muito mais, e hoje o contabilista tem que ter ferramentas mais fora desta área do que até só desta área. A parte do contabilista de antigamente, que era registar as faturas em si, já é mais trabalho do computador que outra coisa. O contabilista agora é mais análise desses números e perceber o que é que eles significam e o que é que se pode fazer com eles, no fundo. À luz da realidade, porque o computador ainda não tem esta noção da realidade. O computador dá-nos os números, nós temos que ver o que eles significam e comparar com a realidade. Mas aqui o que eu acho importante distinguir acerca do entrar no mundo do trabalho e ter o primeiro emprego é a motivação. Se é por necessidade, porque preciso de arranjar dinheiro para pagar os estudos ou assim, ou se é também por necessidade, porque no fundo todos precisamos de trabalhar, mas se acabei o curso e agora quero trabalhar nesta área porque estudei isto e porque é o que eu quero fazer. Sim, aí coloca-se a questão da responsabilidade, não é? Porque quando se diz eu trabalho e estudo, não é? Mas trabalhas e estudo porque necessitas, há uns que te dirão que sim, outros que dirão que não, mas eu acho que também às vezes é importante quem estuda também ter a vertente do trabalho, exatamente para perceber a responsabilidade que é dedicar-se ao estudo, neste caso, até espera-se que por norma as pessoas não tenham que pagar, mas infelizmente também a parte dos cursos hoje neste momento ainda é assim. Ainda é assim, não é? E quem não... Isto hoje em dia paga-se tudo. Isso hoje em dia paga-se tudo. E quem não tem as médias para entrar nas escolas públicas e para estar nos quadros, até tem mesmo que pagar do seu bolso para ir para o curso que quer, não é? Exatamente. Estamos a falar mais das escolas privadas neste caso. Por isso, eu acho, eu sou da opinião que desde cedo, quer dizer, não é trabalho escravo, não é? Mas a partir dos 14, 15 anos que nós estamos a começar a crescer, os trabalhos de verão que se costuma ter num café, num bar, até mesmo eu acho que nos faz crescer. Ter um emprego, seja qual for a área, faz-nos crescer e faz-nos perceber o dinheiro que temos para gastar. E muitas vezes há muita gente que entra para a faculdade sem saber quanto custa ganhar um salário, quanto custa ter que gerir aquele dinheiro e como gerir. Até porque... Não, tens pessoas que saem da faculdade sem saber isso. Não, além disso, sim, já nem vou por aí, sim. Mas as pessoas deviam dar um bocadinho de ter um bocadinho de noção de quanto é que custa. Isso aí eu acho que já é tema para outro episódio. Sim. Depende da educação que é dada em casa. Se desde pequenos percebermos que as pessoas trabalham, ganham e que têm que gerir aquele dinheiro para sobreviver, comer, ter um sítio onde morar e isso tudo, e que o dinheiro não nasce nas árvores, se for por aí, pronto. Agora, se as pessoas forem habituadas a que querem uma coisa e têm só porque sim, aí é mais difícil. Mas é questão, sim, isto é um bom tema para um próximo episódio e a gente espera é ter cada vez mais ouvintes para nos ouvirem, que eles vão ficar, estes que fiquem, que estão a ouvir o primeiro episódio, a gente quer é que... E que chamem mais. Exatamente. Aqui, outro aspecto que eu acho que é importante e que uma pessoa adquire com o primeiro emprego é a noção de trabalho em equipa. Porque do primeiro ao 12º, a maior parte da avaliação é cada um por si. É os testes, é apresentações e lá pelo meio há uns trabalhos de grupo. Mas depois, começando a trabalhar, a maior parte dos trabalhos hoje em dia é um grupo, uma equipa que tem todos de trabalhar para um objetivo. Sim, assim, eu falo por mim. Eu diria que sei mais ou menos, saberia o que era mais ou menos o trabalho em equipa, mas começando a trabalhar num restaurante, sabendo que não estava a trabalhar sozinho, tinha duas vertentes, tinha a vertente do cliente em si e depois tinha a vertente dos meus colegas, do resto do staff. Tinha que fazer uma gestão própria de ter o cliente satisfeito e ter os meus colegas satisfeitos também com o meu trabalho e quer com o ambiente que se criava ali à volta da equipa, exatamente. Mas sim, eu pelo menos acho que em termos de trabalho de equipa e saber trabalhar em equipa, ajudou-me imenso, porque percebi que não posso fazer tudo sozinho, não posso fazer tudo à minha maneira, temos de adaptar à realidade,
à minha realidade, à realidade do outro. Este trabalha de uma maneira, aquele trabalha de outra maneira. Se disseres uma coisa desta maneira, se calhar um vai entender de uma maneira, o outro vai entender de outra. Portanto, há ali toda uma realidade diferente e uma Diz com calma, pensa com calma. Para quem não nos está a ver, o Pedro tem dificuldade para arranjar a palavra Está deste a fazer momento. muitos gestos a ver se a palavra Exatamente. tens ali uma Uma rotina, digamos assim, diferente. Cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu espaço e isso muitas vezes é complicado de gerir, e depois se entramos em conflitos uns com os outros. Há uma questão importante, e até mesmo isto o Pedro está a dizer, não é? Que é a questão do ambiente social que se cria na equipa, não é? Até porque há trabalhos mecanizados, mas depois é preciso perceber que dentro dos trabalhos mecanizados há pessoas, e as pessoas têm diferentes estados de espíritos, têm diferentes formas de ir para o trabalho. E nem todos os dias estão com a mesma vontade. E nem todos os dias estamos com a mesma vontade. Conviver uns com os outros. Exatamente, por isso o trabalho por si só é mecanizado, não é? Podia-se dizer que num restaurante há os cozinheiros que cozinham e as pessoas que servem, não é? Mas depois as pessoas só cozinham bem e os empregados só servem bem se também houver ali, e entre a equipa, não é? E na própria pessoa, a pessoa estiver bem para trabalhar e a própria equipa estiver bem o suficiente. E dentro das equipas basta um não estar Exatamente. num dia tão bom que já não corre tão bem, ou a equipa já não funciona tão bem. Já não funciona tão bem, exatamente. Sim, por isso a questão do ambiente social é muito importante, porque não é só as 8 horas de trabalho. Quem trabalha mais aqui, estou a generalizar para as 8 horas de trabalho. Há muito antes e muito depois das 8 horas de trabalho que influencia sempre o comportamento da equipa e o comportamento do trabalho. Às vezes o trânsito, não é? Uma pessoa quer chegar às 9 horas ao trabalho, Apanha trânsito, já não vai já não chega às com a 9, mesma chega às 9. alegria, Exatamente. com a vontade de trabalhar. por isso é muito diferente nós estarmos em casa a trabalhar a partir de casa, onde só temos que acordar, levantar-nos e pôr o computador, neste caso, a Sim. funcionar, ou ter que estar a acordar 1h30 antes para sair de casa, para não apanhar trânsito, para chegar a horas ao emprego. Tudo isto é uma condicionante para aquilo que depois se quer para um ambiente saudável. É importante que aí os chefes de equipa, principalmente, estejam preparados para saber dar a volta às equipas. Assim, agora que falaste com chefes de equipa, acho Sim. que chefes de equipa, para o primeiro trabalho, se toda a gente tiver a sorte que eu tive, pelo menos eu tive essa sorte, apanhei dois bons chefes de equipa, porque percebiam a minha parte, também estando a estudar, assim, percebiam essa parte, ajudavam imenso, aprendi imenso com eles, foram duas pessoas que me ensinaram imenso relativamente à minha área. E depois acho que também devem ter aquela faceta de conseguir passar alguma coisa que fique. Sim. Não só o conhecimento de trabalhar, mas Exatamente, não só o conhecimento da área, tanto A área técnica que estás sim, de como é que se deve servir, como é que... mas experiências falando da minha área. pessoais. Sim, e depois a pessoa passar-te algumas experiências pessoais, não só profissionais, não é? Exatamente. Mas também E passar ensinar-te algumas coisas que tu podes usar dentro e fora do trabalho. e se calhar alguns Como, por truques exemplo, até que, Exatamente. coisas que não se aprende na faculdade, na escola, Sim, porque, mas que só assim, uma pessoas pessoa que que já estão acaba a naquela área há faculdade- algum tempo. Uma pessoa que acaba a faculdade vai chegar ao trabalho e não pode isso, chegar lá, certeza. eu sei de tudo e não sei o quê. Eu Não, tem posso que dizer, chegar lá eu com- acabei o curso e depois disso já aprendi muitas coisas que se calhar não aprendi no curso, ou então aprendi-as de forma, ou seja, aprendi a prática da teórica. Exatamente. Eu acho que isso, se me permitem este pequeno parênteses, acho que isso é uma coisa importante e que falta um bocadinho. Estou a falar a nível de Portugal, que é o que nos interessa neste momento, até porque quem nos vai ouvir, nós não temos tradução depois, passado umas horas. Na segunda temporada. Na segunda temporada pode ser que a gente tenha alguma É. tradução, mas a verdade é que nós não temos muita componente de estágio, de prática, não é? Ao contrário de áreas como a enfermagem ou a medicina, que depois acabam por ter também a componente da prática, ou seja, passar da teoria para a prática. A medicina tem um internato. Sim, o internato, todas as especialidades, aquelas fases. exatamente. Sim. Não, a maior parte dos outros cursos não tem, não é? Claro que a educação física, como é uma vertente um bocadinho mais de atividade física, acaba por ter também ali alguma vertente, mas por exemplo, um contabilista, não é? Um advogado tem a parte do estágio, mas há ali muitas coisas que tu há bocado estavas a dizer, Pedro, e bem, que é a parte da pessoa que está contigo passar-te à área pessoal e não só à área teórica, não é? Porque para o advogado pode ser muito bom a saber leis,
se depois na hora em que está à frente do juiz não souber funcionar... Não adianta muito saber tudo na teoria se depois na prática não conseguirmos aplicar isso ao mundo real. E o que tu reparas muitas vezes, e se fala aí muito nos estágios, é que tens um estagiário que vai para lá, mas não vai fazer o trabalho que as outras pessoas estão a fazer, vai tirar cafés, vai... E depois depende também do sítio para onde ele vai fazer o estágio, porque se for para uma empresa minimamente séria e que possa ver, olha, este rapaz, esta rapariga me interessa, vem para cá 6 meses, e se virmos que ele se integra bem e que até é uma mais-valia, pá, sim senhor, depois fica e pode ficar connosco muito tempo. Se não, pelo menos vamos tentar ensinar qualquer coisa para ele ir para outra empresa, para já saber mais, para sair daqui. Sim, eu acho que nos estagiários como alguma coisa, algo benéfico para de papel, como alguém que vai para lá fazer o que depois ele vai-se embora, pronto. Não, eu acho que se devia pensar era, ok, temos aqui alguém que está interessado em trabalhar nesta área, quer aprender, também é preciso essa pessoa ter essa vontade para aprender, claro. Nem toda a gente tem. Sim, nem sempre a culpa é do patrão, também às vezes a culpa é da própria pessoa que vai para lá estagiar. Vou estágio, vou só fazer um à parte, eu quero agradecer ao meu patrão. Eu comecei como estagiário e ele ensinou muita coisa. Muito obrigado e boa semana. Já agora. E depois se alguém estiver com ele pessoalmente, que lhe entregue um beijo ou um abraço. Não, mas é pegar nos estagiários e dizer assim, ok, temos aqui um estagiário, vamos fazer dele um bom profissional ou vamos fazer dele um profissional mais ou menos? Ou mais uma, não é? Se ele vai ser mais um ou se vai ser o um que é importante na equipe. É mudar a mentalidade das empresas para, chegou um estagiário e sim senhor, vamos contribuir para a formação dele e para que ele saiba como trabalhar. E aqui entra, na minha opinião, a educação, a escola e a faculdade, que tem que deixar de preparar as pessoas para fazer um teste de hora e meia, 2 horas em que temos que decorar tudo e preparar as pessoas para trabalhar, para chegar ao mundo do trabalho e saber este colega é melhor nisto, pode-me ajudar nisto, eu sou melhor noutra coisa, posso ajudá-lo nisto e os dois juntos vamos fazer um trabalho que vai ficar bem feito. Eu ouvi no outro dia, um homem no outro dia a dizer que as pessoas são como a matemática. Se tivermos os dois na merda, juntamos-nos os dois e conseguimos subir. Eu depois ponho a bolinha vermelha. Exato. Nós cortamos. Não, mas é mesmo para perceberem que nós somos jovens e que nós somos jovens. Porque isto é uma conversa de café ao natural, portanto. Exatamente. Se nós nos juntarmos os dois, conseguimos, portanto, menos com menos vai dar mais. Vamos conseguir subir. Se nós tivermos dois bem, mais com mais vai dar mais. Mas agora, se tiver uma pessoa que esteja bem e uma pessoa que não esteja bem, mais com menos vai dar sempre menos. Vai ter uma pessoa sempre a puxar para baixo. E é isso que... Natal 2022 podem comprar o livro. Exatamente. Paulo Gustavo Santos qualquer. Pedro Carvalho. Fixem o nome, por favor. Mas relativamente à escola, se me permites, eu não sei se já querias passar para aí para outro tema. Mas relativamente, estavas a falar da escola e estavas a falar de uma parte importante, não é? Que é muitas vezes, eu vou usar aqui uma expressão que se costuma usar, ou que os professores também costumam usar dentro da sala, que nós vomitamos a matéria toda para aquele teste e depois esquecemos-nos, não é? E eu acho que isto é uma debilidade. Eu primeiro acho que nós também temos muitas matérias ao mesmo tempo que nos são ensinadas, não é? Nós temos áreas tão diferentes como História e Físico-Química, como Ciências da Natureza, Geografia, aqui se calhar não são tão distintas uma da outra, mas nós depois temos Matemática e temos Inglês, não é? Por isso nós temos aqui, principalmente do 7º ao 9º, temos aqui várias áreas onde nos podem puxar para diferentes vertentes, não é? E que depois os professores querem que a gente saiba tudo, não é? E que vomite tudo para os testes, e a única coisa que nos retira na avaliação é a parte prática, é aquilo que nós escrevemos. O que, por um lado, está certo, mas por outro também está errado. Porque nem sempre aquilo que escrevemos é aquilo que muitas vezes sabemos. E eu isto acho que às vezes falta um bocadinho. Que é o próprio professor também perceber se aquele aluno é bom na oralidade ou só é bom na escrita. Porque muitas vezes há muitos bons alunos que são bons a escrever e passam muito bem aquilo que estudaram para o papel, e há outros que não conseguem, não têm essa capacidade de passar bem para o papel. E há muitos alunos que são bons a decorar a matéria e chegar lá e escrever as frases direitinhas como estão no livro, como a professora disse, e enquanto esses não perceberam o que é que se está a falar, sabem dizer de cor,
Há outros que se calhar até perceberam a matéria e sabem trabalhar com aquilo, mas depois quando é para passar para o papel já têm alguma dificuldade. Por isso eu acho que isso aí também era uma maneira, isto pode ser que se alguém do Ministério da Educação nos estiver a ouvir, pode ser também que exista uma reforma a partir daqui, quanto mais não seja para nós também não tirarmos aquela carga emocional dos miúdos, terem que ter as melhores notas, de terem que estar sempre preocupados a ler tudo, mas tudo para passar. Quer dizer, ler é importante, saber é sempre importante, mas também saber com alguns limites, não é? Tentar perceber o que é importante de retirar de cada coisa que se está a estudar, porque às vezes há coisas que se está a estudar que não. Sim, e isso de ter que ter as melhores notas, voltando outra vez ao tema do primeiro emprego, cria nos jovens adultos, mais ou menos dependendo da idade, aquela sensação de que o mental primeiro emprego mental e FI, exatamente, a maior parte das vezes não são iguais. Exatamente. Não, mas cria aquela sensação de que é o primeiro emprego, eu tenho que fazer tudo direitinho, se falhar estou despedido e ai valha-me Deus, vem tudo abaixo. Eu costumo dar este exemplo, principalmente quando tenho pessoas conhecidas que vão tirar a carta de condução. Eu digo-lhes sempre, façam todos os erros possíveis e imaginários agora, porque é agora, enquanto estão a tirar a carta de condução, que têm que fazer os erros, porque amanhã têm a carta na mão, não é? E precisam de saber se, vou utilizar aqui uma expressão do Pedro, mas desemmerdar se houver algum acidente ou se houver algum problema, não é? E é isto que é importante é saber errar, não haver problema em errar, vamos errar o resto da vida, todos nós erramos em tudo. E depois são esses que andam a 80 na faixa da esquerda, não. Exatamente, sim, ou a meio, e depois a gente tem que ir da direita para a esquerda para voltar para a direita, sim. Mas de repente estão na esquerda e lembram-se, aqui que eu tenho que sair, e viram devagarinho e cortam tudo, exatamente. Não, mas foi uma das coisas que aconteceu comigo que me deixou muito mais tranquilo, muito mais à vontade, que foi quando eu assinei contrato, tive os dois chefes de sala a virem ter comigo e dizerem assim, ok, olha, trabalhas connosco, não sei o quê, erra tudo agora, porque assim, se erras tudo agora, quando tiveres mais responsabilidades, não vais errar porque já aprendeste, já sabes como é que has de ou os erros que tu tens, algumas situações. Ou os erros que tens não são derivados de falta de experiência ou de falta de noção da coisa, exatamente. Não é? Porque erros a gente vai dar sempre, não é? Quer dizer, o Diogo em contabilidade deve dar erros de certeza. Eu dou erros diariamente, quer na área profissional, quer na área de estudo. Por isso, é mesmo na área pessoal, acho que todas. Sim, para falar na área pessoal é um erro atrás de erro, diariamente. Mas pronto, é o nosso fado. É mais os erros do que as coisas. Exatamente, eu preferia mais euros do que erros, mas pronto. E como diz o outro, errar é humano. Errar é humano. É difícil evitar o erro, podemos depois saber reagir a esse erro bem ou mal. E se for bem, melhor ainda. Ao Chotor. Não, como dizia o grande Kobe Bryant, não interessa como é que chegas como é que tu ganhas, as vezes que ganhas, interessa como é que tu te levantas depois de perder. Exatamente. Ele está inspirado. Incrível, eu não sei quem é este Pedro que trouxeram-no aqui, mas obrigado. Não sei se temos que agradecer à Uber, se algum patrocinador nosso. Acho que é pela volta dele. É pela volta. A volta é mais barata. Mas há bocado falaram de uma coisa que era a importância dos chefes. Eu acho que aqui os chefes, especialmente no primeiro emprego, têm que saber gerir as expectativas, porque uma pessoa acaba um curso e pensa, pronto, eu tenho um diploma, disto para baixo não quero, não é para mim. Sim. E tem que perceber que se calhar não consegue entrar logo naquela área, tem que primeiro, ir para a caixa do Pingo Doce. Sim. Ter um diploma nem sempre quer dizer que se saiba tudo, não é? Isso é outra coisa. Porque isso também é outra coisa que é importante. Sim. Isso que tu falaste do patrão é uma coisa interessante e eu acho que ainda há um bocado o Pedro estava a dar esse exemplo quando falou dos seus chefes do trabalho. É importante que quer o patrão, quer o empregado que é contratado ou que está em estágio, tenham uma conversa franca entre os dois em que os dois percebam qual é o trabalho que é necessário fazer e quais são as fragilidades de cada um. Nós admitirmos a nossa fragilidade não é por si só um erro nosso. Não, admitir a fragilidade até nos faz de nós melhores pessoas do que aquilo que somos. Porque nós estamos a explicar ao outro que nós, evidentemente, temos aqui uma fragilidade ou outra zita, em que se o patrão conseguir ajudar ou conseguir passar-nos alguma informação que faça com que essa fragilidade não seja assim tão visível para o trabalho, até o própria pessoa que está a estagiar ou que está a ser contratada para o caso, até pode
surtir um efeito melhor na pessoa. A pessoa até pode realmente crescer, não só adaptar-se e não errar novamente, não ter mais essa fragilidade, como até, além de superar, ser melhor, não é? É isso que eu acho relativamente ao patrão e ao empregado. É preciso ser humilde nas duas partes. Exatamente. É isso que ser humilde, chegar lá e dizer, olha, não percebo nada disto, sou um zero à esquerda, e ele vai dizer, pronto, és um zero à esquerda, eu posso te ajudar, aqui aprendes isto, aquilo, pronto, vou-te tornar uma melhor pessoa, um melhor profissional, uma data de coisas que ele provavelmente vai dizer, ou supostamente vai passar, ou vai-te ensinar. Exatamente. Se for como deve ser, vai-te ensinar, para tu, ou com ele ou noutro emprego, conseguires desempenhar melhor a tua função. Mas depois também tens aquela parte que é o patrão dar-te, dizer-te coisas que se calhar depois vai saber e olha, afinal não é bem isto, não era bem isto que ele dizia, ele diz uma coisa e faz outra, mas isso, percebes? Já depende da pessoa, não é? Claro, isso volta para o início, mas é isso que eu estou a dizer, é preciso ser humilde ao ponto de chegar à beira do teu empregado, do teu colaborador e dizeres, ok, olha, para já só te posso dar isto, não te posso dar mais do que isto. Não é chegares à beira dele, olha, posso-te dar o mundo. Mais vale prometer menos e depois dar mais do mundo e depois não dar nada. Dás Portugal, que é pequenino e tal, pronto, ficamos já ali. dizia o Ronaldo, somos pequeninos, mas ganhamos. Sim. Aí é que tem que entrar a gestão da... Até porque nós não temos que nos focar só no nosso país, não é? Ali mais nós até convém que convém que a gente até tenha os horizontes todos abertos. Porque se formos a ver, parte do que Portugal ganha, ou é os ingleses que vão para o Algarve, ou é as nossas exportações, cortiças, vinhos, azeites e João Rendeiro e tudo. Sim, o que não falta é coisas que a gente exporta. A gente até exportou o Ronaldo e tudo. Podíamos exportar alguns que estão cá a ocupar espaço. A ocupar espaço, exatamente. Mas também esses, se calhar ninguém os quer. Exatamente, sim. Alguns mais valiam, não é? O gajo dava, nem precisava de receber nada em troca. Eles pagávamos o almoço. É um bocadinho como no Porto, se alguém quiser levar o Zaidu, a gente aceita, não há qualquer problema. A gente faz das malas. Faz as malas, exatamente. Se for preciso, leva ao aeroporto. Exatamente. Também não é longe. Como assim? Ao metro. 602 dá para lá. Ele apanha ao metro. Entra no Dragão, apanha ao metro para o aeroporto. Aqui outra coisa que eu acho que é importante é uma pessoa entrando no mercado de trabalho. Há uma certa mentalidade, e ainda bem que não são todos, porque senão isto estava desgraçado. Ainda mais. Que é, entrei no mercado, pronto, não preciso de aprender mais. Sim. E o deixar-se ficar, não é? Exato, tem que se ter a noção de que em todas as áreas e cada vez mais com isto das redes sociais e por aí, muda tudo, e agora com a pandemia viu-se, saíam leis novas ou decretos-leis, essa parte não é a minha especialidade. Todas as semanas, todos os meses, que eu estava sempre a mudar, portanto há uma crescente necessidade de ir aprendendo e de ir vendo todas as mudanças, quer seja de leis, quer seja noutros temas. Eu há bocado estava a dizer isto de que a gente já não sai da faculdade e depois tem 40 anos no mesmo emprego, não é? Hoje nada é certo a nível de emprego. Eu estava a tentar aqui estava a tentar pensar se havia algum emprego que fosse certo para o resto da vida. Nem um médico ou um enfermeiro, porque a certa altura o hospital pode fechar, ou podem ser despedidos por alguma razão, não é? Por algum erro que às vezes cometam sem quererem, não é? Neste caso sem querer mesmo. Hoje já não há aquele emprego que a gente diga que saímos da faculdade, entramos num emprego e só saímos passado 40 anos para a reforma. Hoje já não há isto. A não ser alguns funcionários públicos que têm... Mas isso não é um emprego, isso é estar numa empresa, porque o Estado não deixa de ser uma empresa, não é? Em que depois nos vão mandando para diferentes departamentos, não é? Porque nós basta ser funcionário público e depois aquilo que nos fazem é, já que estamos lá dentro, vão-nos atirando para os departamentos que haja necessidade de haver. Não é? Mas aí lá está, aí não é um emprego, aí é exatamente a pessoa deixar-se estar encostada, não é? Porque depois o patrão já lá está, é difícil mandarem-no embora. Exatamente. Portanto vão ir dizendo, olha, faz isto agora, depois daqui a uns tempos fazes outra coisa. Ou seja, brincando, é o acumulamento. As pessoas habituam-se àquele trabalho, já sabem o que é que a casa gasta. Exatamente, o que é que a casa gasta, já sabem o que é que lhes pode aparecer à frente. E portanto já tem aquele raciocínio de se me aparecer isto, faço isto, se aparecer aquilo. Mas aí até há uma outra questão, que lá está, é o tal outro tema que nós vamos certamente falar, que é também uma questão de que aqui quem é funcionário público depois também não tem que estar a pensar diariamente se
neste caso o Estado, não é? Ou a empresa, o departamento de do Estado, vai dar lucro ou não, porque sabe que ao final do mês recebe sempre o seu salário. Enquanto trabalhando no privado, eu tenho que ver, será que a empresa para quem eu trabalho tem meios financeiros para continuar a trabalhar? Sim, e isso viu-se agora na pandemia. Sim, isso viu-se na pandemia agora, não é? Quer dizer, isso vê-se, por exemplo, na restauração. Não, mas sim. No verão tens restaurantes com equipas de 10 pessoas e depois o resto do ano é o que é. O resto do ano no inverno tens que diminuir porque não tens ganhos para pagar aos funcionários. O setor da restauração e da hotelaria é um bom exemplo. Tu vês o Algarve de maio a setembro, sim senhor, a fatura com malucos. Faturam milhões. O resto do ano é mais difícil, não está tão bom tempo, não vêm tantos ingleses. Sim. Aquilo que eu ia dar era o exemplo da pandemia. No exemplo da pandemia, por exemplo, a maior parte, ao final de 3 meses, 85% das empresas já tinham ido todas às reservas para poderem pagar salários. Estamos a falar de pagar salários com aquele corte, como é que se chama agora também aqui? O layoff, não é? Sim. Por exemplo, no caso dos funcionários públicos não tiveram layoff nenhum, não é? Aqui os funcionários públicos continuaram a receber a 100% do seu vencimento, não é? E é neste pequeno exemplo que eu quero dar que é realmente a pessoa encostar-se à sombra da bananeira, que até era um programa da SICA. Exato. Sentam-se com o seu chapéuzinho e a ver as ovelhas debaixo de uma... E pronto, e não se chateiam muito. E estão lá, não é? Por isso, os funcionários... Atenção que já estamos aqui a querer criticar os funcionários públicos no seu todo. Porque nem tudo na vida há bons funcionários. Aquilo que nos incomoda mais é aqueles que se deixam ficar ou então que muitas vezes não percebem que a empresa, para poder avançar, neste caso a empresa é o Estado, depende muito do bom trabalho que essa pessoa consiga fazer, não é? Porque se às vezes essa pessoa demorar 8 horas e empancar em 8 horas para fazer uma aprovação de um projeto qualquer, é dinheiro que está a retirar ao Estado, que podia já estar a entrar dinheiro, já podia estar a economia a circular. Por isso é isto, é ter também um bocadinho, acho que isto é um bom tema para um outro episódio, que é ter a noção da importância do nosso trabalho para a faturação. Já nem falta de para o dinheiro, mas para a faturação que se queira fazer. Porque para a sobrevivência da empresa. Eu acho que se eu como trabalhador fizer o meu trabalho bem feito, é um passo para continuar a trabalhar, porque fiz um bom trabalho e acho que nenhum patrão e contribuir para o bom funcionamento da empresa. Sim, mas é isso. Se eu fizer um bom trabalho, asseguro primeiro o meu trabalho, porque nenhum patrão com 2 dedos de testa te vai despedir se eu tivesse a fazer um bom trabalho. Depois, não asseguro totalmente, não é? Mas dou o impulso para que a empresa tenha bons ganhos, tenha mais ganhos, ou pronto, tenha lucro, etc. Portanto, e depois, se for preciso ajudar outras pessoas, ajudo. Eu acho que está neste momento a gente a googlar o que é o lucro e etc. Mas pronto. O etc é muita coisa. É muita coisa. Porque lucro etc. É o lucro da empresa em termos financeiros e em termos de pessoal. Portanto, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ficar contente, vou estar mais disposto a trabalhar. Ou seja, a empresa não só ganha em termos financeiros, como também ganha em termos de estado de espírito, sociais, não é? Sim, exatamente. Porque os trabalhadores estão mais motivados porque estão a ver que a empresa está a ganhar. Exatamente. Se eu conseguir motivar os meus colegas à volta, vamos trabalhar todos melhor, a empresa vai trabalhar melhor, vai ganhar mais. Se o patrão for fixe, ainda nos dá assim uns prémios de não tem viagens às Canárias. Exato. Mas é pena. Nem frigoríficos, nada assim. Nem tem uns quadros perdidos no lugar de garagem, pois não? Não, podiam ter uns quadros bons perdidos no lugar da garagem, mas não tem. Com cenas perdidas é outro episódio. Também é outro episódio. E com amigos com dinheiro. Exatamente, se dá vários episódios. Mas nesse episódio o nosso convidado tem que ser a média. Que é para. Já que estamos a falar de coisas perdidas, convidamos a média. Exatamente. Ou o Rui Pedro. Vem nos dois. É assim, eu acho que podemos dar como terminado este episódio. Queria só acabar aqui com um último pensamento, que é: o primeiro emprego, apesar de ser a entrada no mundo do trabalho, não é um fator decisivo para o futuro no mundo do trabalho. Sim. Já entrou, sim senhor, já tem uma noção de como é que funciona, pelo menos a área em que está, e já tem a noção se é
aquilo que quer fazer para o resto da vida ou não. Exatamente. E mesmo não percebendo isso no primeiro emprego, se no segundo ou no terceiro se perceber que não é aquilo, também vai sempre a tempo de mudar. Exatamente. Sim. Há sempre tempo para mudar e sempre tempo para aprender. Acho que o pensamento em si está certo. Está muito bom. E aqui, lá está, se nos estiverem a ouvir no Ministério da Educação, a escola podia dar uma ajudinha a educar as crianças a perceberem como é que se vive como um adulto e como é que se trabalha em equipa, e que os adultos não passam a semana a fazer testes em que a escolha múltipla desconta. Eu acho que o Ministério da Educação parou de ouvir o podcast no preciso momento em que o Pedro disse uma certa palavra que a gente não vai cortar, por isso a partir daí em que não aprendi na escola. Não podemos repetir, se bem que já foi repetido uma vez. Qualquer coisa aprendi na escola. Exatamente. Neste momento estão eles a ver quem é que te ensinou isso. Exatamente. E amanhã, segunda-feira, ele está a trabalhar na biblioteca. Ora bem, a minha professora de português foi... Não diga. Estou a brincar. As minhas professoras de português foram muito fixe, algumas. Pronto, resta agradecer aos nossos ouvintes, que já sabem, digam aos vossos familiares, amigos, colegas, aquela senhora que vos chateia na fila do pão, digam-lhe para ela ir ouvir, que ajuda-nos a nós. E quando estiverem no trânsito, nunca mandem ninguém para lado nenhum. Digam, ouçam ao natural. Exatamente. E não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Exatamente.